Olá, pessoal. Vamos dando início a mais um episódio do Clínica Integrada Podcast. Hoje nós vamos conversar novamente com a doutora Mariana. Vamos trazer um tema hoje muito interessante. Boa tarde, doutora Mariana. Boa tarde, vamos falar hoje sobre fome oculta, um tema super interessante que está presente na maioria das pessoas e elas nem imaginam do que se trata. Exatamente. Então, a gente sempre buscando aí as coisas interessantes, novidades, né, temas que geram dúvidas e temas que são recorrentes, que hora ou outra alguns dos nossos pacientes acabam perguntando para a gente, perguntando para um dos nossos profissionais, e a gente tem esse objetivo de esclarecer e levar essa informação para o maior número de pessoas. Então, se você acha esse tema interessante, se faz sentido para você, se você acha legal, se você acha que alguém precisa saber desse tema, então não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Lá no Instagram a gente sempre tem conteúdos curtos, vídeos menores, né? Sempre que a gente lança um episódio novo do podcast, a gente anuncia no Instagram. E aqui no YouTube você pode se inscrever no nosso canal, porque assim você vai receber sempre as novidades, sempre que a gente posta um novo episódio, você vai receber essa notificação e clica aqui na setinha que você consegue enviar para uma pessoa que você queira no seu WhatsApp, né? Então você levar essa informação, porque o nosso objetivo aqui é levar o máximo de informações para que de fato a gente consiga esse objetivo de educação e saúde. Doutora Mariana, tem muitos pacientes que se alimentam aparentemente bem e sofrem com esse problema da fome oculta, mas para a gente iniciar, o que seria de fato essa fome oculta? Como a gente poderia conceituá-la? Então, a gente pode começar a tentar entender da forma mais simples, que é diferenciar a fome real da fome oculta. A fome real é aquela que você sente aquele desconforto no estômago e sinaliza, nossa, eu estou com fome, chegou a hora de comer. A fome oculta, ela é realmente silenciosa. Na verdade, ela não é silenciosa, ela é desconhecida. Quando o paciente chega na clínica com a fome oculta, a gente logo percebe. Ele chega com queixas, com sinais e sintomas. Também tem nos exames laboratoriais que eles não sabem identificar, mas as queixas são clássicas. Queda de cabelo, unha frágil, a pele ressecada, uma espinha. Essas queixas recorrentes, palidez, tontura, visão embaçada, vai do pé à cabeça. Então, ele não seria aquele, digamos assim, quadro clássico de fome, onde a pessoa sente a barriga roncar, sente aquela vontade de, às vezes até algumas pessoas falam de dor no estômago, barriga roncando, querem um alimento. Essa seria a fome clássica. Sim, aí seria a fome clássica. A fome oculta se trata da desnutrição de micronutrientes. E aí o paciente ele tem dificuldade de fazer essa correlação. Ele não tem noção da realidade que, basicamente, o que a gente come vira a gente. Então, ele não tem noção da necessidade de procurar qualidade no alimento. Então, ele está super alimentado, porém está desnutrido, porque ele come alimentos densamente calóricos, mas pobre em nutrientes devido a esse ultraprocessamento que existe hoje, essa facilidade de ter um café a cada esquina. Então eles procuram bolos, procuram produtos de panificação, que são altamente refinados, ultraprocessados e não tem mais os micronutrientes. Então esse paciente que tem sobrepeso, por exemplo, que está com excesso de peso, que ele acordou pela manhã e no final do dia ele fez 8 refeições por dia, ele pode estar desnutrido, mesmo estando com sobrepeso? Provavelmente ele é um dos casos clássicos de fome oculta. Inclusive, muitas vezes ele vem também com aquela queixa de compulsão alimentar, que às vezes é uma reação do organismo para tentar adquirir um aporte proteico. Então ele começa a comer, o organismo tentando bater aquela meta proteica, e de fato ele pode estar num quadro de fome oculta sem perceber. Ele acha que está com um problema, às vezes, psicológico, e é um caso de desnutrição. Em um dos nossos outros episódios, a gente falou um pouquinho sobre o vício em carboidrato. Sim. Que é aquele paciente que ele fica com essa necessidade recorrente de comer. Esse mesmo paciente que tem um vício em carboidrato, ele pode também estar paralelo a isso? Pode. Ser viciado em carboidrato e ter a fome oculta? Sim, porque a questão do vício de carboidrato pode estar relacionada à desnutrição, também pode estar relacionada à questão da dopamina, né? A falta de sensibilidade. O obeso pode estar relacionado tanto à desnutrição em si, quanto à compulsão, uma retroalimentando a outra. A compulsão, ela gera o sobrepeso, gera aquele ganho calórico Coloca ele no loop infinito. Sem riqueza nutritiva, né?
E isso é algo que leva uma pessoa a ter esses comportamentos, de se alimentar em quantidade E não e não qualidade. qualidade. É o hábito de vida, o que isso influencia nesses hábitos modernos, digamos assim. Por quê? Porque a gente percebe que esse é um perfil que vem cada vez se tornando mais recorrente. Basicamente, tudo começou quando a mulher teve que começar a trabalhar, não é? Que a indústria entrou com força na propaganda dos alimentos mais práticos. Esses alimentos mais práticos certamente são os alimentos que já vêm embalados, diminuiu o hábito de descascar mais, a gente passou a desembalar mais pela praticidade. Os alimentos refinados, de certa forma, eles também são preparados mais rapidamente, já tem até alimentos congelados, refinados e congelados, aquelas massinhas prontas, essa tem sido a preferência. Se preparar em micro-ondas, então, e o próprio micro-ondas já é um problema também. Então, criou-se essa cultura, a partir do momento que a mulher passou a trabalhar, não que isso seja um problema, mas a praticidade. A praticidade, o alimento industrializado de preparação prática, Sim. né? E aí se afastando cada vez mais do natural. Né? E até quando vai se consumir fruta, hoje tem pessoas que procuram frutas descascadas e cortadas no supermercado, já embaladas, prontas para consumir. Tem alguns pacientes também que eles têm às vezes alguma queixa, que ele até come alguns vegetais, algumas frutas, mas ainda tem carências nutricionais. Às vezes é o que? É a pobreza também do solo que influencia no alimento, ou não existe essa correlação? Sim, a questão da agricultura também, né? A monocultura, ela empobrece mais o solo não tem mais a densidade nutricional para passar o nutriente para a planta e a gente não recebe mais essa entrega como os nossos antepassados recebiam. Então, apesar de não a gente já desembalar menos, ou desembalar mais e descascar menos, ainda tem essa questão do solo estar pobre e a planta não entregar mais a densidade nutricional que entregava antigamente. E a pressa também. Muitas pessoas pulam refeições, mesmo estando com fome, e devido à pressa, passam em qualquer lugar, compram uma refeição prática e saem comendo no meio do caminho também. Sim. São fatores que se somam. E também quando você vai consumir algum tipo de alimento que ele é natural, uma fruta, uma verdura, a forma como você prepara, ou a forma, ela pode influenciar, por exemplo, no sentido de gerar mais carência, não atingir a necessidade nutricional adequada, por exemplo. Vou tirar a casca de um determinado fruto, de um determinado vegetal que eu poderia consumi-la, eu vou estar consumindo menos desses nutrientes também? Sim, e assim, antigamente a gente indicava que se comessem os frutos a partir da casca. Hoje, por causa da questão dos agrotóxicos, a gente até pede que tire a casca. Tudo isso já vai modificando o conteúdo nutricional do alimento. Se você cozinha em água também, já começa a perder parte daquele nutriente que sai ali na água e depois você descarta. Quando você cozinha no vapor, parte do nutriente é preservado. Sim. Quando você faz uma fritura, você já danifica o conteúdo do alimento também, já modifica e já torna maléfico. Então, cada forma de preparar o alimento também vai modificando o teor nutricional do alimento. Doutora Mariana, e os sucos? Quando eu pego uma manga e em vez de comer manga, eu preparo o suco. Também gera então, empobrecimento? Tudo que já vem mastigado, seja pelo triturador, seja pela indústria, tudo que já vem processado, já vem com a entrega nutricional diferente. Você comer uma fruta, você está aumentando ali o teor de fibra, você está lentificando a subida da glicose. Quando você já vem com alimento triturado, você já tem um problema que, de qualquer forma, você já vai dar uma elevação. Uma forma de melhorar isso, por exemplo, em relação às batatas, batata doce, ao arroz, o macarrão, você pode cozinhar. Quando você vai armazenar, você deixa resfriar ali pelo menos por 4 horas, se não der para congelar, para no próximo preparo ali já ter produzido um pouco de amido resistente, que é um amido retrógrado, que ele serve de substrato para as bactérias benéficas, entende? Sim. Que é o que a gente procura quando come a farinha da banana verde, a própria banana verde. Sim. Tem como fazer isso a partir do alimento. Ou seja, mudando a forma como você prepara, armazena. Tem como melhorar e tem como piorar o teor nutricional. Então, além da escolha, é importante também o preparo. Isso também eu ensino. Quando eu faço anamnese, eu vejo, por exemplo, um caso de resistência à insulina,
que eu ensino não só a começar pela salada, pela proteína e por último carboidrato, e se tiver vontade de comer uma fruta que ela seja de sobremesa, eu ensino a produzir o amido. E, doutora, quando você encontra esse paciente que tem esse perfil de fome oculta, como que você rastreia essas carências nutricionais nele? É através dos sintomas dele ou tem exames que ajudam a comprovar isso? Então, quando a pessoa chega, eu já olho a unha, eu olho a língua, eu olho cores, eu olho se balança demais na cadeira, porque a fome oculta, ela também vai no psicológico, não é só no físico, até porque a gente tem que pensar que magnésio e B6, eles estão por trás da formação de basicamente todos os neurotransmissores. E tem muita gente que vem tomando remédio psiquiátrico, não que isso seja um problema quando ele realmente é necessário, mas às vezes a pessoa pode ter traço de ansiedade advindo de uma deficiência de magnésio, por exemplo, e isso também é característica de fome oculta. Sim. Então eu observo tudo, da forma que a pessoa se senta, a característica do cabelo, da unha, da pele, eu observo tudo a partir do momento que ela está ali na minha frente. E nessa sua prática clínica, quais as carências que têm sido mais comum que você encontra, quais as deficiências? Então, a gente percebe hipotireoidismo, daí eu já penso, por exames laboratoriais, não é? Daí eu já penso na deficiência de zinco, de selênio, de iodo, de manganês, tudo isso tem como ser rastreado. Além dos sinais e sintomas clássicos de hipotireoidismo, que é a dificuldade de perder o peso, uma lentidão. E essas carências, por exemplo, essas carências a longo prazo, uma deficiência de magnésio, uma deficiência de selênio, uma deficiência dessas carências mais recorrentes. O que isso leva a longo prazo? Porque às vezes a pessoa está naquele estado de sintomas, de fadiga, de cansaço e vai postergando isso. Existe alguma consequência mais grave? Qualquer consequência é imaginável, porque se a gente come para absorver e esse nutriente vai formar célula, órgão, tecido, neurotransmissor e hormônio, a partir do momento que eu tenho uma deficiência crônica, eu posso ter qualquer problema clínico. Essas deficiências, elas inclusive mimetizam qualquer doença. Como a gente já teve aqui um caso de um paciente diagnosticado com ela, e que não é que o diagnóstico foi retirado, ele tem esse diagnóstico, mas ele chegou na cadeira de rodas e após a suplementação, a nutrição, não é? Ele simplesmente voltou para casa caminhando. Sim. Não é? Ninguém está dizendo que ele não tem o diagnóstico, mas depois que foi feita a nutrição de base, ele entrou uma pessoa e saiu outra pessoa. Ganha vitalidade, ganha força física, força muscular, né? Melhora a cognição, humor, né? Então, tudo isso por conta dessa correlação. Então, essas carências nutricionais, elas trazem essa série de... Elas potencializam o problema e elas dão início ao problema também. Quando a gente fala muito das carências, a gente sempre associa muito ao sistema imune, né? Que muitas vezes o paciente tem muito essa correlação de a deficiência, ela gerou uma baixa imunidade, a deficiência, ela me predispôs às infecções virais. Isso de fato também acontece? Acontece sim, a gente percebe constantemente as pessoas que têm quadro viral recorrente, lá está a deficiência de zinco. Zinco é determinante para o equilíbrio do sistema imunológico. Vitamina D também, né? Que o Dr. Jonas aqui faz parte do protocolo Coimbra. Quantas vezes a gente já viu acontecer remissão de doenças autoimunes com as doses mais altas de vitamina D? Claro que sobre um protocolo controlado, seguido pelo médico, com acompanhamento nutricional devido. A gente vê isso acontecer todo dia aqui. Exatamente, porque o paciente que ele tem um processo inflamatório, ele tem o próprio processo inflamatório, essa reação autoimune, ela gera um aumento de células de defesa que gera um consumo mais de energia. Uma hiperativação do sistema imunológico. E aí o nutriente vai lá e regula a atuação do sistema imunológico. Ou seja, a gente volta para a base de eu tenho que ter as coisinhas básicas, os tijolinhos, para formar aquela parede novamente. Eu preciso ter esses componentes essenciais, né, que o paciente que tem essa fome oculta, ele tem e a gente aqui não entra com imunossupressor, a gente entra com nutrientes e eles regulam o funcionamento do sistema imunológico.
Não que o imunossupressor seja condenado pela gente, né? Muitas vezes ele vai contínuo, vem com tratamento Sim, convencional e entra com o nosso. A gente estava falando aqui do que a gente percebe no nosso. sim. A partir do nutriente, a importância do É. nutriente para regular aquela função. É, exatamente, é importante exatamente a gente ter esse olhar. Muitas vezes o olhar ele vai só buscar um fármaco que vai tentar resolver todos os problemas, mas às vezes não vai investigar também o que de base gerou as coisas que podem até contribuir até para a ação terapêutica naqueles casos que tem de fato aquele paciente que tem um quadro complexo, tem uma agudização da doença, que precisa do medicamento, ele com uma boa suplementação, eu acabo até potencializando essa ação de fato daquele medicamento que vai ser importante às vezes naquele momento de crise do A paciente. própria função de barreira intestinal regulada é dependente de zinco, de vitamina D, de vitamina A para funcionar bem. A própria função. Doutora Mariana, e um paciente que já tem uma doença crônica, né? Às vezes a gente fala, por exemplo, aqui na nossa prática clínica das doenças autoimunes, mas um paciente que já tem qualquer uma outra doença crônica, dessas doenças metabólicas, até como hipertensão, diabetes, problema cardiovascular. Esse paciente com essa fome oculta, com essas carências nutricionais, isso gera uma progressão maior dessa doença dele, surgem mais sinais e sintomas, tem uma piora desse paciente com doença crônica? Sim, inclusive eu posso ser meu próprio exemplo, né, Everton, que fiz uma experiência comigo de mudar minha dieta habitual, que não era ruim, mas para minha individualidade ainda estava inadequada, e daí o resultado foi diminuir parte do T4 e parte do T3, porque eu tenho um hipotiroidismo desde jovem. E agora eu vi a luz e vou seguir tentando tirar totalmente esse remédio. Ou seja, é importante, ou seja, fazer todo esse mapeamento nutricional das carências existem essas variações, não é de um paciente para outro, por isso que Sim, tem a que individualidade. a individualidade, uma sensibilidade maior a uma carência do que o outro paciente. Então, a própria fome oculta, como essa deficiência nutricional, ela, se você percebe, ela é bem distinta às vezes entre pacientes, né? Quando cada um tem a sua individualidade. Na sua consulta, quando você vai atender esse paciente, o que é que você busca tentar, na anamnese, você tenta rastrear e perceber essas necessidades aumentadas em junto com o exame laboratorial? Como é que você usa isso Sim, na prática? então, se vier com os exames, eu dou uma olhada nos exames já na primeira consulta. Se não vier, eu já vou solicitar os exames, especialmente os de nutrientes, de vitaminas e minerais, especialmente eles, ou os que dependem dele para estar em níveis ótimos. Os níveis que eu avalio não são os de valores de referência, eu tenho marcadores ótimos a partir da nutrição funcional, são marcadores de longevos, então eu quero, além do comum, eu quero um marcador de acordo com os longevos, aqueles que têm expectativa de vida alta e que não tem problemas, não é? Porque também não adianta a gente viver 100 anos e estar se arrastando. Eu quero aquele vovozinho que fica de cócora, que brinca no chão, como minha avó. Que minha avó caminha 2 quilômetros, faz musculação e tem 88 anos. Então, eu busco isso dos meus pacientes. É, Assim, em relação ao que eu vejo, é aquilo que eu comentei no começo. A partir do momento que ele entra, eu faço uma pergunta, mas o meu olho está grudado nele. Da respiração, ao movimento, ao fio do cabelo, à unha, à língua, tudo isso eu olho na minha prática clínica. É, o atendimento com a doutora Mariana, essa parte de anamnese, ela costuma ser bem longa, né, para conseguir de fato rastrear. Né? Então são muitos detalhes que tem que se Minha observar. primeira consulta ela é bem demorada por causa disso. A partir da primeira, eu vou só ajustando aquilo que estava deficiente e voltando atrás de alguma coisa que não funcionou muito bem. Mas a primeira, ela realmente é bem demorada, porque eu vou observando ponto a ponto. Esse primeiro contato necessário para fazer a leitura completa do paciente, fazer essa avaliação. Doutora Mariana, a gente também recebe muito na clínica vários pacientes que têm alguns problemas de ordem intestinal, né? Que às vezes tem essa fome oculta, tem essa carência nutricional, e tem muitas desordens intestinais também. Para esses pacientes que têm essas desordens intestinais, às vezes tem dificuldade de absorção. Sim, e às vezes até um autoimune de fundo que impede ali de ter uma absorção de B12, por exemplo, um anticorpo anticélula parietal, anticorpo antifator intrínseco, né? Tudo isso tem que ser observado, porque às vezes vem com a B12 baixa. Ah, vamos suplementar a B12. Não é assim. Por que ela não sobe? A gente tem que pensar sempre no porquê. O ferro está baixo. Por que ele está baixo? O que você come? Nem sempre é porque ele está se alimentando mal.
Sim. Às vezes a fome oculta vem por causa da desabsorção. Desabsorção. E aí, como é que se rastreia essa desabsorção? Você faz um mapeamento do que ele come? Aí eu faço um mapeamento do que ele come e do que chega na corrente Se sanguínea. eu vejo que não está batendo o que ele come com os exames laboratoriais, eu penso, ou ele não está sendo tão fiel, não é? Sim. Ou então ele tem algum fator aqui que tem que ser investigado, e daí eu começo a investigação. Sim. Então, ou seja, nesses casos é importante, além da suplementação, a busca pelas causas. A suplementação a gente faz ali para melhorar a qualidade de vida, porque ninguém vai deixar o paciente ali se arrastando. Sim. Então a gente já tenta dar uma energizada, mas tem que buscar, porque senão você suplementa e o nutriente cai. Suplementa e o nutriente cai, ele vai ficar na dependência eterna daquilo, e a inflamação oculta, ela vai continuar se arrastando até virar uma doença de fato. Exatamente. Pessoal, não deixe de seguir a gente, se você não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, né, faça a sua inscrição, clique aqui no sininho para você receber sempre as notificações, né, então é sempre importante compartilhar, porque às vezes no nosso dia a dia a gente conhece várias pessoas que sofrem com problema, é algo que você às vezes se visualiza naquele problema, ou você tem alguém em casa, tem um familiar, tem um amigo, que às vezes você fala sobre aquilo e às vezes não conseguiu conscientizar. E às vezes, momentos como esse, que a gente busca, né, educar, fazer essa educação em saúde, busca orientar, busca esclarecer, busca mostrar um pouco do que a gente entende, do que a gente estuda. Então, se você compartilha, se você manda essa informação para alguém, você vai estar, com certeza, ajudando uma outra pessoa. Não esqueça também de nos seguir no Instagram. No Instagram, @Clínica Integrada Dr. Jonas Moura, a gente sempre tem conteúdos, a gente abre caixinha de perguntas lá, né? Então, você tem alguma dúvida também, você pode colocar aqui nos comentários, mas sempre que a gente está com caixinhas abertas lá nos nossos stories, você pode colocar sua dúvida lá. Então, hora ou outra a gente está parando ali um pouquinho a rotina para responder essas principais perguntas. Doutora Mariana, então, esse paciente que tem essa dificuldade de absorção, ele precisa ter um cuidado também com a saúde intestinal. Os próprios nutrientes, eles ajudam a cuidar dessa saúde? Os próprios nutrientes são responsáveis pela essa questão da função de barreira. Vitamina D, por exemplo, que a gente já falou a importância dela, o zinco também, vitamina A, né? Glutamina funciona ali como um tijolinho. Sim. E a gente tem que pensar também, quando os nutrientes estão baixos, uma coisa que poucos profissionais falam, na competição por metais. Os metais tóxicos, eles competem pelos mesmos sítios das células dos nutrientes. Então, o nutriente é que faz detox. Sim. Certo? Então, se o sítio da célula está ocupado por um metal, ele vai ser um campo interferente ali naquela absorção. Então, esse processo essa suplementação, ela ajuda até nesse processo? Ajuda sim. Se eu fizer um pool de minerais, ele vai competir ali. Nesse sítio de ligação, então ajuda. Sim. Tem esse auxílio até nisso. Doutora Mariana, sempre que a gente fala de saúde intestinal, e a gente vê na nossa prática, a gente vê nos trabalhos científicos, a gente vê, sempre se estabelece muito essa relação intestino-cérebro, né? E aí essa fome oculta que dificulta essa absorção, ou que gera essas desabsorções, ela tem muita relação de fato direta com essa saúde cerebral? Cognitiva? Tem sim, porque a maioria dos profissionais, quando eles olham para o cérebro, eles só veem a mente, que a mente é abstrata, não é? Mas assim, se você for pensar que o coração precisa de nutrientes certos para funcionar, todo mundo hoje fala muito mal da gordura saturada, né? Tem muito viés nesses estudos, mas assim, o clássico é falar mal da gordura saturada. Digamos que foi entendido que o alimento interfere no bom funcionamento do coração. Também a gente já entendeu que a alimentação vai interferir no funcionamento do pâncreas, pode causar diabetes. Também já entendeu que determinado alimento vai interferir no funcionamento do rim. E quando se trata do cérebro, divaga e leva só para a mente, como se ele não fosse um órgão dependente de nutrientes para funcionar. E aí é que eu volto àquele comentário. Magnésio B6 está por trás da formação de basicamente todos os neurotransmissores. E aí o que vai adiantar? Medicar, eu vou anestesiar essa pessoa, eu vou ali arrumar no momento que realmente está necessitando, mas e quando é que eu vou desmamar esse medicamento se a causa base for uma deficiência nutricional? Se eu não estiver olhando para a base, quando é que esse paciente vai ficar
né? Eu tenho um Exatamente. caso também de uma paciente que ela tinha 9 anos de medicação por síndrome do pânico, ela realmente tem esse diagnóstico, mas que em um mês de dieta, ela disse que não teve uma crise, entendeu? Ou seja, por quê? Porque às vezes se eu não tratei a causa, a tendência é que o próprio medicamento, o psiquiatra ele vai tendo que fazer ajuste de dose, às vezes utilizando a associação de substâncias, porque Sim. vai se intensificando e às vezes aquela dose de medicação não corrige. Isso, e todo tratamento é importante, mas a Sim, nutrição, ela está na sim. base para todo o tratamento funcionar. Então esse tratamento onde se utiliza o medicamento que o psiquiatra prescreveu, a gente não mexe no tratamento, mas a gente A gente dá a complementa. base, né, para que um dia ele veja a necessidade de continuar ou de diminuir a dose e quem sabe até tirar a dose. Exatamente. Doutora Mariana, e se a gente quisesse prevenir essa fome oculta no nosso dia a dia, o que a gente faria para tentar prevenir? Aquele clássico lá, A frase né? clássica, É o clássico, desembalar menos e descascar mais. exatamente. Voltar a comer o alimento de forma integral, não é? Deixar esse mimo, essa pressa, a hora da refeição é a hora mais importante, é aquilo que vai compor a gente, que vai nutrir a gente, que vai fazer a gente funcionar. Então a gente tem que dar um momento especial. A gente tem que ter um momento especial na hora da refeição. Se concentrar no que está fazendo, É, escolher o alimento, né? Então tem que dar a real importância para esse momento. que o processo de alimentação ele não é engolir, ele vai desde esse processo da escolha do alimento, a preparação, né? Então tudo isso já traz ganhos aí no sentido das escolhas adequadas também. Doutora Mariana, para finalizar, quando a gente pesquisa, quando a gente vai em materiais científicos, se a gente vai no próprio Google, nas inteligências artificiais hoje, e a gente tenta saber o que é, quais as formas de tentar tratar essa fome oculta, essas carências nutricionais, e aí, hora ou outra, nesses materiais, a gente encontra que uma das formas de tratamento são utilizando as punks, né? O que seriam essas punks? Vamos explicar São um as pouco de plantas caso. alimentícias não convencionais, que muitas vezes elas estão no matinho aí do cantinho da casa, na rua, desvalorizado, que ninguém sabe reconhecer, ninguém foi treinado para isso. Mas tem uma punk que eu amo, que eu super recomendo, eu sempre estou falando dela aqui na clínica, porque aqui tem a parte de soroterapia, e a maior deficiência que eu vejo é a de ferro. É a de ferro, e existe uma planta que ela funciona muito bem nessa reposição de ferro, que é o dente de leão, que ela é comestível da raiz até a flor. E eu sugiro sempre o chá Sim. e a observação de sinais e sintomas a partir do consumo desse chá. E daí eu vou tentando desmamar o paciente lá da sala de soroterapia para uma suplementação oral associada a esse chá de dente de leão. Outra punk também que dá em todo lugar, super fácil de cultivar, é a Ora Pronobis, que ela é conhecida como carne dos pobres, por ser rica em proteína, e às vezes a pessoa não tem condição, ou tem uma vertente mais vegetariana, ela é ótima para complementar ali o arroz com feijão de todo dia. Ou seja, algumas dicas bem valiosas. Doutora Mariana, então, para a gente fechar, um paciente que ele percebe essas carências nutricionais, mas ele está nos assistindo e não pode marcar uma consulta agora, às vezes por agenda, por não estar em Teresina, né? Ou por algumas dificuldades que a gente sabe das mais variadas possíveis. O que ele poderia fazer, colocar ali no seu dia a dia, que pudesse talvez começar a melhorar isso? Seria o quê? Ele colocar uma refeição mais colorida? A senhora sugeriria o quê? Né, Sim, eu pensaria em, por exemplo, a pessoa que come raiz, ela basicamente só conhece a batata. As crianças hoje em dia só conhecem Ruffles e batata frita, para piorar a situação. Então, eu já convidaria a procurar o leque de raiz que existe. Batata doce, batata inglesa, inhame, cará, mandioquinha. Bem que eu já dei 5. E ainda tem as variedades da batata doce, que tem a roxa, a laranja e a branca. E o Então, inhame é imunomodulador. diversificar seria uma boa opção. E eu estou diversificando dentro do mesmo grupo. Se eu for falar em fruta, então, que basicamente todo mundo só come banana, mamão e laranja. Não é? Cada vez mais restrito essa alimentação. Quando vai para essas coisas mais naturais, ainda é bem restritivo. Então, essa diversificação é uma dica valiosa aí da doutora Mariana para a gente fechar
o nosso episódio falando sobre fome oculta. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que aí depois a gente vai dar uma lida e aí a gente esclarece a dúvida para vocês, ou no próprio comentário ou nas nossas redes sociais. Então, por isso, não deixe de nos acompanhar no Instagram da doutora Mariana, no Instagram da Clínica Integrada, @Clínica Integrada Dr. Jonas Moura. Lá sempre tem esses conteúdos, sempre que a gente lança um episódio novo, a gente avisa lá nas redes sociais. Então, siga nas redes sociais para a gente estar sempre levando essas informações e compartilhe. Leve essa informação para mais pessoas, né, encaminhe para alguém, porque isso tudo ajuda bastante nesse processo de que a gente busca sempre de orientar as pessoas para que elas tenham essa melhor qualidade de vida. Muito obrigado, doutora Mariana. Por nada, é sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando tanto conhecimento. Tchau, tchau, pessoal. Até nosso próximo episódio.